Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Desencarnados e encarnados aqui presentes. É um prazer rever todos vocês. Nós que nesta tarde aqui nos encontramos para que possamos nos reunir, nos fortalecer, nos integrarmos em Jesus, através do estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois, nesses instantes, com toda certeza, fortalecemos-nos e aprendemos, a fim de que essa nossa existência seja um patamar mais alegre, de mais compreensão, de mais calor humano, voltado aos nossos corações e às nossas atitudes. Questão 895 de O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta à espiritualidade superior: além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. As qualidades morais, frequentemente, são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de um toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem, para todo mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. A pergunta ela é bem simples e a resposta, apesar de um pouco longa, também. Mas vamos estudar essa questão e a resposta um pouco mais a fundo, saindo de uma certa superficialidade, quando não colocamos o nosso raciocínio nessas questões. Temos todos defeitos, vícios, como diz o próprio Kardec nessa pergunta. Qual é o sinal mais próprio, mais característico da imperfeição humana? E a resposta, primeiramente, são 3 palavrinhas: o interesse pessoal. Quando nós colocamos as nossas segundas e terceiras intenções sobre aquilo que nós fazemos,
percebemos que as qualidades morais ficam em segundo plano. Porque o interesse pessoal, ele coloca a prioridade muito abaixo de si mesmo. Todos nós, seres humanos, possuímos sim qualidades conquistadas. Outras iremos aperfeiçoá-las. E num futuro próximo, mais ou menos, nós vamos transmutar os nossos equívocos em qualidades. É óbvio que cada um a seu tempo. No entanto, num primeiro momento, pode ser que uma pessoa X consiga esconder da Y o interesse que ela possui no desenvolver de algumas atividades. Porém, nem tudo fica coberto o tempo todo. As atitudes acabam a expressar, mais cedo ou mais tarde, as verdadeiras intenções desse alguém. Porque a verdade, ela se impõe naturalmente com o passar do tempo. Queremos ser mais sensatos, lúcidos, leves, sadios em nossas atividades. Coloquemos o desinteresse a caminhar conosco, a estar conosco na mobilidade das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. E o próprio Cristo nos adverte que sejamos sensatos em darmos gratuitamente o que recebermos gratuitamente. Isso em relação a tudo na vida, principalmente naquilo em que devotamos, em que realizamos em prol de nós mesmos ou em prol de alguém. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara, dizem os espíritos, que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Eis uma advertência a todos nós, advertência no sentido de prestarmos a devida atenção em nossos sentimentos, em nossas atitudes, e o que no fundo delas nos move a realizar determinado ato, pensamento ou expressão das palavras. Oferecer gratuitamente a outrem aquilo que é principalmente espiritual é dever de todo cristão, é dever de todo o espírita. E o desinteresse é uma qualidade que nós podemos ampliá-la no decorrer da nossa existência nesse orbe, treinando, assim como cultivamos ou procuramos cultivar sentimentos mais nobres, mais dignos, vamos também cultivar o desinteresse, a gratuidade, a bondade sincera em nossos atos e em nossos corações.
porque somente assim seremos capazes de compreender Jesus na sua essência. Boa tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Parábola do bom samaritano. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Lucas. Uma das mais lindas parábolas de Jesus, vocês não acham? Eu acho uma das mais belas, e a partir de agora, como eu costumo dizer, nós vamos destrinchar essa parábola para que nós possamos compreendê-la. E nós só vamos compreender se nós estudarmos esta parábola. O que vamos fazer agora? Vamos pegar personagem por personagem, a fim de compreendermos o conteúdo dessa parábola que Jesus nos trouxe. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos diz que amar é dever de todas as criaturas e ninguém se pode eximir-se de fazê-lo.
Não há nesse amor nenhuma exigência, exceto a proposta de impregnação, que todos se devem permitir conhecer. É como falamos anteriormente em O Livro dos Espíritos. O desinteresse, quando realizamos alguma coisa boa em favor, até mesmo de nós, e também do nosso semelhante. Há toda uma harmonia psicológica em torno dessa parábola, que encanta e apresenta a todos nós um conteúdo perfeito. Então nós temos lá no início da parábola o doutor da lei, não é? Que se levanta e se dirige ao mestre para o tentar. E Jesus, ele era sempre o alvo desse tipo de pessoa que queria, entre aspas, pegá-lo numa armadilha. É porque eles não sabiam bem com quem estavam conversando, não é? E esse doutor da lei, ele representa nessa parábola uma sombra coletiva existente, ou seja, o retrato do ser humano, da maioria do ser humano da época, como se fosse um retrato coletivo da grande maioria. Percebamos que ele sentia quem era Jesus, porém era um ser invejoso, ciumento, tentava colocar Jesus no incauto dessa armadilha. É o tipo da pessoa que se nega a crescer, a amadurecer espiritualmente, também por orgulho. É aquele que desconhece a responsabilidade e o feitio da reforma íntima. São pessoas que momentaneamente não estão preocupados com a reforma íntima, porque são pessoas orgulhosas, são pessoas egóicas, são pessoas invejosas e aparentemente ciumentas. Esse doutor da lei aparentemente queria conversar com o Cristo, tirar as suas dúvidas. No entanto, bem no íntimo, não era essa a realidade. Muito pelo contrário. A sua pergunta foi a de uma pessoa impostora, porque sabendo da resposta que Jesus daria, ou tendo uma ideia grande da resposta que Jesus daria, pois esse doutor da lei, ele era uma pessoa de vasto conhecimento, desejava conferir, verificar a resposta dada pelo nosso mestre, se possuiria coerência ou não, segundo os seus embasamentos culturais, os seus embasamentos intelectuais da época. Ele sabia o que fazer para conhecer a vida eterna assim. Ele repetiu o decálogo. Lucidez de memória. Ele tinha uma lucidez de memória, mas atraso de sentimentos. Percebemos? É o típico da pessoa que tem conhecimentos, mas os sentimentos ainda não acompanharam a evolução moral, a evolução ético-moral da própria caminhada. Logo
quando vem Jesus e nos fala de duas personagens, sacerdote e o levita, figuras dominantes também sombrias, não é? Mostram um lado ainda sombrio da humanidade, o lado falível da sociedade não preocupada com a vulnerabilidade de outro ser humano. E isso até hoje acontece. Até hoje ocorrem as presenças de pessoas assim, não preocupadas com o outro. Elas estando bem, os outros não têm a menor importância. O que fizeram o levita e o sacerdote? Passaram por perto, viram ali o homem ferido, não prestaram nenhuma assistência e se foram. Mas sempre há uma exceção, em toda regra ou em quase toda regra, e vai aparecer a figura de um samaritano. Mas antes de falarmos sobre o samaritano, vamos recorrer um pouquinho à história da época, porque quando nós vamos estudar um pouco a história de Jesus, algumas vezes ou várias vezes a gente deve recorrer também à história da época, aos costumes, ao modo de vida daquelas pessoas, porque tudo isso faz parte de um contexto. E o samaritano, para os judeus, era considerado uma pessoa inferior, indigna. Então nós vemos que naquela época judeus e samaritanos não se entendiam, nem ao menos conversavam. E o que faz esse samaritano? Ele socorre o ferido. Ele demonstra naquela atitude de socorrer o homem caído e ferido, um judeu, que o amor é soberano, que independe da posição social, de raça e de privilégio. Bem mais adiante da parábola, o benfeitor não saberá o que acontecerá com o beneficiado. Não há indícios na parábola do que acontecerá. O que lhe interessa é ajudar o vulnerável naquele instante, porque depois poderia ser tarde demais. E é assim mesmo na vida, não é, gente? Há coisas que às vezes deixamos para depois, ficam para tarde, mas ainda nós conseguimos resgatar alguma coisa, fazer alguma coisa e dar-se, como se diz, né, aquele jeito, de uma maneira até confortável, bom. Mas quando se chega o momento tarde demais, já não dá para fazer mais nada a partir dali, pelo menos na referida existência. E o samaritano interessa-se a ajudar naquele instante, naquele momento de precisão, o homem ferido. É esse o sentido da caridade que Jesus vem expressar nessa parábola. Uma caridade gratuita, desinteressada, isenta de cobranças, que não humilha, que não constrange, porque o homem ferido nem vai saber, pelo menos há indícios de que ele não saberá realmente quem o ajudou. Ele foi atendido em suas necessidades por alguma pessoa e ponto.
A hospedaria, que é onde o ferido chega, não é? A hospedaria é considerada psicologicamente como o amor de mãe, aquele que protege, aquele que cuida, que ampara. A hospedaria pela psicologia é considerada um símbolo feminino, o símbolo daquela mãe que protege, que cuida, que auxilia. O hospedeiro, aquela pessoa, o homem que recebe o ferido, ainda é interesseiro. O hospedeiro, ele é um tanto interesseiro, sim. Confia que o estranho volte para efetuar o pagamento, caso o amparado necessite de maiores cuidados e despesas. Mas tem um porém. Mesmo assim, ele já cede espaço ao bem. Percebemos? Ele já cede espaço ao bem. Como? Ele não se recusa a cuidar, mesmo que seja por interesse, por receber, ele mesmo assim abre um espaço ao bem. Ele vai cuidar daquela pessoa vulnerável, daquela pessoa ferida. É um bom início, não é? De uma ação benfazeja. Porque ninguém começa fazendo caridade desinteressada a partir do momento 0 da evolução, do momento 10 da evolução, do momento 15 da evolução. Estou falando assim números aleatoriamente, não é? Mas é a partir do momento em que a gente vai evoluindo, há aquela ideia de fazer o bem, há aquela iniciativa, e nós começamos a realizar boas ações, embora um tanto interesseiras, um tanto com segundas intenções, até que vamos treinando tudo isso dentro de nós, ao ponto em que nós já conseguimos realizar, transformar algumas atitudes numa oportunidade de trabalho. Vamos entender a caridade como oportunidade de trabalho mais desinteressada, gratuita, ao ponto em que nós vamos chegar a realizar essa oportunidade de trabalho em algo totalmente gratuito, desinteressado e voltado ao bem. É um progresso. O homem assaltado era um judeu. Percebemos? Um samaritano que não era bem visto pelo judeu, socorreu um judeu. Esse homem assaltado, o judeu, jamais conhecerá o seu benfeitor. E é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, quanto mais discreta, melhor. Quanto mais sincera, melhor. Quanto menos aparecer em quaisquer ambientes como autonomia, como algo voltado ao bem, melhor. A parábola do bom samaritano é um poema da mais bela, profunda psicologia do Divino Mestre para com a humanidade. E observamos a resposta de Jesus ao doutor da lei: vai e faze o mesmo. Aquilo que o samaritano, discriminado, detestado e perseguido, fez em relação ao seu próximo, na parábola, um homem judeu. É aquilo que Jesus nos pede, que oremos e façamos o bem
a quem nos persegue, a quem nos calunia, a quem não tem simpatia por nós e até mesmo nós simpatia pela pessoa. Ainda a humanidade se encontra nesse estágio, ainda assim. Mas é fácil realizarmos isso? Não, não é fácil. No entanto, não é impossível, senão Jesus não teria trazido para nós uma lição tão íntegra e tão libertadora do que nós podemos e devemos realizar segundo a nossa capacidade momentânea, a nossa real vontade ou o nosso empenho de nos transformarmos gradualmente em pessoas melhores. Através da caridade, o homem evolui, desescraviza-se e liberta-se das paixões. Ajudar é auxiliar-se. Libertar é uma forma nobre de tornar-se livre, compreendendo sempre que bem à frente de nós segue o nosso Mestre a nos fortalecer, a nos amparar, a nos sustentar as iniciativas e os passos, pois Ele foi, é e sempre será a luz de todos nós. Viva Jesus, que é a luz do mundo. Boa tarde, que assim seja.